Graça e paz, meus amados, mais uma vez. Venho trazer um texto da palavra do Senhor, que está no livro do Gênesis, capítulo 22, verso 7 e verso 11. Anteriormente tinha postado um vídeo e ao ouvi-lo e a visualizá-lo, eu vi que cometi alguns erros. Alguns que poderiam se passar, outros que não poderiam se passar. Por exemplo, lendo aqui no texto, verso 7 do capítulo 22, diz assim: Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Verso 11: Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Só queria ratificar, porque no vídeo passado eu havia falado que Isaque falou: aqui está a lenha e o cutelo. E não é isso. Isaque pergunta para o seu pai: Meu pai? E ele diz: Eis-me aqui, meu filho. Então Isaque diz: Aqui está a lenha e o fogo, não a lenha e o cutelo. Aqui está a lenha e o fogo. E aonde está o cordeiro? Então Abraão fala para seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Vou dispensar algumas pregações, algumas palavras que eu já falei no outro e alguns já visualizaram. Então vamos partir para uma nova perspectiva desta palavra. Abraão, ele foi chamado pelo Senhor para sair da sua terra e da sua parentela. E havia um motivo pelo qual o Senhor havia chamado Abraão e determinado e orientado a Abraão sair daquela terra e daquela parentela. Aquela terra estava contaminada pela idolatria, seus familiares estavam contaminados pela idolatria e o Senhor queria dar uma nova experiência a Abraão e não seria possível se ele continuasse naquela parentela, naquela terra. Mas Abraão foi visto agradável por Deus. Então Abraão, ele não pensa duas vezes, ele não questiona, mas diz a palavra que ele assim faz e obedece. E ao longo desta caminhada de Abraão, a palavra vai nos mostrar que Abraão foi tendo experiências significativas com o Senhor. E ele foi subir. A palavra do Senhor diz: sair daqui é para subir para a terra que te mostrarei. E Abraão foi subindo e foi tendo experiências. Peço aos irmãos que leiam, toda a história de Abraão. Vai ver as experiências que Abraão foi tendo, até mesmo antes de Deus dar-lhe uma promessa, de fazer uma promessa a Abraão a respeito de um filho. Abraão, diz a palavra, já estava avançado em idade e Sara também, já havia passado o tempo deles gerarem, e o Senhor assim o promete. E diz a palavra que, como das outras vezes, Abraão creu, porque havia ali uma amizade entre Deus e Abraão, Abraão e Deus, porque a amizade, ela é uma via de mão dupla. Então Abraão, ele creu, e passa-se o tempo e continua as experiências, e Abraão continua subindo. Mas agora o Senhor aparece a ele mais uma vez e fala para ele: Abraão, toma o teu filho, o Isaque, e leva-o ao Monte Moriá e ali sacrifica-o a mim, ou mata teu filho a mim, para mim. E a palavra do Senhor diz que Abraão obedeceu. Ele pega seu filho, pega a lenha, pega o fogo, pega os seus moços e vai caminhando ao monte. E quando chega no pé do monte, antes de subir, Abraão chama seus moços e fala: ficai aqui, porque eu e o menino iremos adorar ao Senhor e retornaremos. E na subida, a subida para o monte, a palavra do Senhor nos fala, o texto que nós lemos. Isaque chega para Abraão e diz: meu pai. E ele diz: eis-me aqui, meu filho. Então o filho chama ele e aponta para ele que algo não estava em acordo com aquilo que ele
conhecia, que ele entendia. E ele diz: Pai, aqui está o fogo e aqui está a lenha. E o cordeiro? E então Abraão olha para ele, sabendo que Deus o havia pedido. Mas ele olha para ele e diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, para o holocausto. E então eles continuam subindo. Certamente o coração de Abraão estava miúdo, estava pequeno. Ali a situação não era confortável, não era verdadeiramente a que ele queria viver. Porém, ele tinha um amigo que o tinha abençoado grandiosamente, que tinha dado provas mais do que cabíveis para que ele fizesse aquele sacrifício. E ele continua subindo. Ele pega o seu filho, ele monta ali o altar, ele amarra seu filho, põe em cima da lenha, e quando ele pega o cutelo para imolar o seu filho, agora ele ouve um brado dos altos céus, que diz para ele: Abraão, Abraão! E ele diz: Eis-me aqui, Senhor. Então ele ouve o Senhor dizer: Não faça nenhum mal a este menino, porque agora eu sei que tu me temes. E ele olha para trás, e agora ele vê o cordeiro amarrado, pega aquele cordeiro e sacrifica ali aquele cordeiro ao Senhor. E como disse no outro vídeo, verdadeiramente Abraão, ele teve ali uma experiência marcante, maravilhosa, mais uma. Então vamos começar do chamado de Abraão. Deus chamou Abraão para ter experiências vivas com ele, experiências diárias com ele, experiências diversificadas com ele, com Deus. Deus o chamou para isso. E Abraão entendeu, e Abraão começa a caminhar. Ele larga aquela vida, ele sai daquela vida, ele larga aquela parentela, aquele povo idólatra, aquele povo que estava longe do Senhor, aquele povo que não queria um comprometimento com o Senhor. Ele larga a sua parentela, ele leva seu sobrinho, ele leva o seu pai, e ele vai caminhando e vai tendo experiências em cima de experiências. Como eu disse, ao ler a palavra nós vamos testificar isso. E o Senhor faz a promessa, Abraão crê, Deus realiza a promessa. E agora Abraão se encontra em um momento diferente, uma prova diferente, uma experiência nova, ainda um pouco mais firme, mais séria, que exigia uma posição diferente. E aí, agora seu filho diz: meu pai, chama a atenção de Abraão. Ele olha para o seu filho e diz: eis-me aqui, meu filho. E ali naquela situação, o coração de Abraão estava pequeno. E quando ele olha para o seu filho o faz realmente cair na real. O que estava acontecendo ali? Aquilo que Abraão estava vivendo pela fé, o filho faz ele ver a realidade. Está faltando alguma coisa. Isso não está aparentemente certo, não encaixa. E Abraão olha para o seu filho e olha pela fé e diz: Deus, ele é poderoso. Deus proverá para si o cordeiro. E quando Abraão vai até a última consequência dele, do homem, Deus, ele intervém. Porque Deus sabia que Abraão temia e iria sacrificar o seu filho. Deus intervém. Primeiro o seu filho chama: meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, está faltando o cordeiro. Agora Deus o chama duplamente. Chama Abraão, e Abraão estava ali para obedecer até o fim. E Deus fala novamente: Abraão! E ele diz: eis-me aqui, Senhor.
Antes ele fala, eis-me aqui, meu filho, e dá uma resposta para o filho. E agora ele fala, eis-me aqui, Senhor. E ele agora ouve, ele não fala. Ele ouve. Antes ele tinha que dar uma resposta para o seu filho. Agora ele ouve uma resposta para a sua fé. E o que nós aprendemos com isso? Deus nos tem chamado, nos tirado da nossa terra, da nossa parentela. Antes, outrora, éramos de uma terra diferente, vivíamos numa parentela diferente, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E Deus nos faz uma promessa de subir para uma eternidade, para morar em uma eternidade. Nós não fomos chamados para descer, mas para subir nos montes altos e santo, a morada do Deus Altíssimo. O salmista Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua morada por longos dias, dias eternos, dias sem fim. E Abraão, ele subiu, e nós fomos chamados para subir, continuar a subida. Dois moços falam do testemunho que nós vamos dar, porque nós vamos caminhar, nós vamos adorar ao Senhor com as nossas vidas. E o Senhor nos tem chamado para viver experiências diversificadas. Certamente, ao longo da nossa caminhada, passamos por muitas experiências diferentes. Umas mais difíceis do que a outra. Mas em todas, o Senhor esteve presente. E nesta agora, a qual você está passando, não será diferente. Não será diferente. E como Isaac, ali fala do sentimento, porque Abraão, ele nutria um grande sentimento por daquele jovem, seu filho, da promessa. Era um grande sentimento. Então, Isaac, ele representa o sentimento. E as lutas nos chamam a atenção, chamam os nossos sentimentos para a atenção, que não está se encaixando o que nós estamos passando, não está certo, não encaixa, não está batendo. Deus não está nisso. Poxa, Deus não vai impedir um filho para sacrificar. Deus não é Deus de homicídio. Deus não é Deus de sacrifício de criança. Algo não está acontecendo. Então, as lutas nos chamam a atenção, nos tentam tirar o foco daquilo que é promessa de Deus. Isaac era uma promessa de Deus. Deus, ele não promete e não cumpre. Deus promete e cumpre o que promete. Louvado seja seu nome. Então, Abraão agora olha para ele e diz, tenho uma resposta para você. Eu tenho uma resposta para você, situação. Eu tenho uma resposta para você, luta, prova. Eu tenho uma resposta para você. O meu Deus proverá a vitória. O meu Deus proverá o recurso. O meu Deus proverá para si o cordeiro. Essa vitória Deus já tem nas suas mãos para me dar. E então, agora nós vamos ouvir um brado duplo. Uma vez a situação te chama, quer te colocar abaixo, dizer que tem algo errado. Não tem não. Não tem algo errado. Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra nas suas provas. Deus te escolheu. Será que Deus errou com a sua escolha? Certamente que não. Então Deus agora vai te dar a vitória. O brado do Senhor vai ser duplo. Enquanto as provas te chamam, as lutas querem te colocar para baixo, te mostrando o que tem de errado, que tem algo errado, Deus quer te chamar a atenção duplamente. Meu servo, minha serva, não te faça nenhum mal, não faça nenhum mal ao teu filho, não te faça, não deixe, não te faça nenhum mal acreditando que as provas são maiores do que eu. Não te faça este mal. Não te faça este mal, não faça mal ao projeto que eu te deixei, que eu te dei. Não deixe de lado, não acredite na circunstância, mas creia que eu sou Deus Todo-Poderoso e que para mim não há impossível. Eu te fiz uma promessa e a cumprirei, então somente seja fiel, então somente creia, vá um pouco mais além, faça como Abraão, vá um pouco mais além. Essa luta está difícil,
Mas Deus não é Deus de confusão. Se ele te chamou e te colocou esta prova, que ele sabe que você pode suportar. Ele sabia que Abraão ia até a última consequência, ele sabia, mas ele não permitiu. O Senhor quer que você vá um pouco mais além, o Senhor quer que eu vá um pouco mais além nessa luta. Não importa qual é a luta. É o seu melhor. Aquilo que Deus te deu é o seu melhor. Dê a Deus. Dê a Deus. Entregue nas mãos de Deus. Senhor, essa luta, essa prova, essa perseguição, essa calúnia, Senhor, ela está dizendo que ela é maior. Ela quer me botar para baixo, que algo está errado. Mas eu creio que o Senhor proverá a vitória. E então, meu querido, você vai contemplar a vitória de Deus. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele te prometeu, ele proverá a vitória para você. Creia, creia. Deus proverá para si o Cordeiro. Essa luta já está vencida pelo sangue do Cordeiro. Do Cordeiro que Deus providenciou, Cordeiro Jesus. Então, você vai poder adorar a Deus com os recursos que Deus te deu. Você vai adorar a Deus. E você vai passar por mais essa. E você vai viver e contar as grandes maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Graça e paz da parte do nosso único e Salvador, Jesus Cristo.